Bom, pessoal, nós vamos fazer um rebaling de um processador BGA, tá? Ele está presente aí na maioria das placas. Então eu vou fazer de uma forma diferente agora, eu vou fazer com o stencil, né? Vou dar o calor direto aqui no componente com o stencil junto. Vou mostrar alguns detalhes aí de algumas técnicas diferentes para que você tenha mais facilidade de fazer esse componente. E eu já quero mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. Esse processador, ele tem um encapsulamento junto com o chipset, então é o único componente no mesmo encapsulamento. Ele é muito fino, tá? E muito comprido. Então, por causa disso, a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente a questão de empenar esse chip, tá? Ele empena com muita facilidade, porque ele é muito fino e muito comprido. Então, na hora que você vai prender esse componente aqui no suporte, ó, você encaixa ele aqui, ó, e não faz quase nenhuma força, só deixa ele encaixado. Porque se você forçar ele, a tendência é que ele faça esse empenamento, que ele fique mais côncavo ainda. E aí depois, na hora de soldar na placa, os contatos aqui do meio não vão dar contato com os pads da placa. E aí o processo de rebaling não vai funcionar, não vai dar certo, tá? Então eu vou fazer a limpeza aqui dele agora, o processo é o mesmo para fazer a limpeza, e depois eu volto para mostrar para vocês a colocação das esferas, ok? Bom, galera, aqui é o seguinte, ó, esse stencil aqui, ele usa uma esfera 0,45 mm. Eu vou pedir para pegar a câmera aqui, ó, para vocês verem detalhes aqui, ó. 0,45 mm. Então é com essa esfera que a gente vai trabalhar. Ok? Então, muito bem limpo o stencil, eu vou deixar ele aqui do lado. Eu vou pegar aqui, ó, para facilitar, tá? Para facilitar. Quem não tem muita prática aí, faz o seguinte, ó. Coloca aí um pouquinho de nada de esfera. Eu preciso de 4 esferas só. Então, pessoal, eu já passei fluxo aqui, aquela quantidade bem básica que eu já mostrei no outro vídeo, tá? E eu coloquei aqui, ó, umas esferas aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma, colocar numa ponta. A outra eu vou colocar na outra ponta. A outra eu vou colocar na outra ponta. E a outra aqui eu vou colocar na outra ponta. O restante aqui eu não quero. Então, beleza. Feito isso, eu vou soldar essas esferas antes de colocar o stencil, para que elas me dê sustentação para o stencil não se deslocar. Vai me ajudar a prender o stencil. Então eu vou soldá-las aqui, tá? Soldar aqui. Vou soldar essa aqui. Vou soldar essa aqui. E essa daqui aqui. Então, ok, já soldei. Esperar esfriar um pouco. Então agora, na hora que eu colocar o stencil, ele não vai se movimentar, porque essas esferas vão ser uma espécie de fixador do stencil, tá? Então agora que eu já coloquei aqui, já deu uma esfriada, eu vou vir com o stencil. E aí eu já me posiciono aqui, ó. Coloco aqui. Ó. Ele já trava aqui, ó.
Entendeu, pessoal? Porque esse stencil é muito comprido, né? Por causa que o chip é comprido, o stencil também é comprido, ó. Então, isso ajuda a gente aí não na hora de fazer o retrabalho, o stencil não se locomover. Você pode fazer isso com qualquer chip, tá, pessoal? Não é só porque esse aqui é grande, não. Qualquer chip que você for fazer, se você tiver dificuldade aí de prender o stencil, você pode utilizar essa técnica. Então aqui, ó, a gente vai ter que até, com uma ajuda aqui, ó, com um auxílio, abaixar o stencil, ó, porque se a gente colocar ele desse jeito aqui, ó, as esferas vão entrar lá dentro e vai juntar uma na outra. Então aqui eu vou precisar de um auxílio do quê? Para uma pinça aqui vai ter que ficar segurando essa parte do stencil, ó, porque se ficar solto assim para cima, a esfera vai entrar lá mais do que uma. Então alguns tipos de chip a gente tem que ajudar com a outra mão. Chip de placa de vídeo também, como eles são muito grandes, às vezes vocês podem ter esse tipo de problema, tá, pessoal? Então é um pouco complicado mesmo alguns tipos de chip para fazer. Aqui a gente vai colocar as esferas, tá? Eu vou colocar com a colherinha, vou mostrar para vocês aqui os detalhes. Ó. Então aqui é o seguinte, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai apertar aqui com uma pinça no meio, tá? Ó a diferença que tá dando, ó. Ó a diferença que dá, ó. Então eu aperto aqui, tá? E com a outra mão eu vou trabalhar aqui nas esferas. Com a outra mão eu vou trabalhar aqui nas esferas, tá? E vou preenchendo todos os espaços aqui que faltam. Isso aqui é para vocês perceberem o seguinte, a dificuldade que a gente tem entre um chip e outro. Aqueles primeiros que eu fiz, vocês viram a facilidade que foi. Esse daqui já não é tão fácil, tão simples como aqueles lá. Por quê? Porque aqui é muito grande, o stencil ele entorta com muita facilidade. O tamanho das esferas também dificulta bastante. Quanto menor a esfera, mais difícil é o processo. Então tem tudo isso, tá, pessoal? Então a gente tem que ir moldando aí conforme a dificuldade do que a gente tem, né? Essa técnica, por exemplo, de apertar aqui é por quê? Porque se você não fizer isso, você não vai conseguir com que as esferas, com que apenas uma esfera entre no buraco, né? Mais do que uma pode entrar no buraco, porque ele fica muito para cima. Então, com todo o cuidado aqui, a gente vai até tirando aqui, ó, para não ter muita esfera, tá? Agora eu soltei, vou apertar de novo, que eu preciso até da lupa aqui para enxergar se tá todos os buracos aqui com esfera, tá, pessoal? Que é sem a lupa aqui eu não consigo nem ver se tá tudo preenchido. Eu tô vendo que tem aqui mais para esse lado. Então é isso aí, pessoal, já coloquei todas as esferas aqui, tá? Deu um pouquinho de trabalho. Eu vou fazer o que agora? Eu vou com uma mão apertar aqui o meio e com a outra eu vou dar o calor, tá? Então a gente segura aqui no meio de leve, tá? Não precisa fazer muita força não, para não danificar. E aí a gente vai soldando.
Então beleza, pessoal, com esse método aqui, alguns extensos pode acontecer o quê? Agora que a gente já soldou, a solda vai entrar em fusão, pode ser que o extenso fique um pouco difícil de sair daqui, ó. Se você forçar demais, ele pode empenar, entortar, e se ele entortar, você perdeu o extenso, você vai ter que comprar um outro, porque esse aqui você já não vai conseguir mais usar. Então se ele tiver muito difícil de sair, ó, a gente pode segurar aqui no meio e na ponta aqui a gente vai tentando soltar, ó. Se não conseguir, a gente vai ter que dar um novo calor aqui, só que a gente vai fazer o quê? A gente vai abaixar a temperatura, tá? A gente vai abaixar a temperatura para a solda não entrar em fusão, porque se a solda entrar em fusão e a gente remover, a solda vai ficar toda deformada, né? Não é isso que a gente quer. Então a gente abaixa aqui, ó, eu vou colocar para 200 graus a temperatura da estação de solda, porque 200 graus não vai fazer com que as esferas entrem em fusão. É só para ajudar a soltar aqui, tá, pessoal? Tá vendo, pessoal? Ele vai soltando bem devagarzinho, tem que ter bastante paciência, tá? Tem que ter bastante paciência, porque se forçar isso daqui, o extenso entorta. Não tem jeito. Isso é só alguns extensos, tá, pessoal? Não é todos os chips que acontece isso, não. Aliás, a maioria não acontece, mas tem alguns casos que realmente a furação dos extensos é muito apertada. Então, quando você solda, né, quando a esfera entra em fusão, ela fica muito presa aqui. E aí, para soltar é difícil mesmo. Então, a gente tem que usar essas técnicas assim para não danificar o extenso. Senão, a gente não aguenta de comprar extenso. Vocês viram que deu um pouquinho de trabalho, mas soltamos o chip. Bom, pessoal, ficou todas as esferas aqui, faltou uma aqui, ó. Pelo que eu tô vendo aqui, então eu vou colocar ela aqui agora e vou voltar na placa. Mas basicamente, quando a gente faz com o extenso, é dessa maneira que a gente faz, né? Tem esse inconveniente aí de alguns extensos na hora de você dar o calor no componente com o extenso no lugar e você vai tirar o extenso, ele fica preso dessa maneira, é uma dificuldade para tirar. Por isso que eu prefiro o método de tirar o extenso antes de dar o calor. Mas cada um aí que encontre a sua maneira que mais tenha facilidade para fazer o processo. Ambas dão certo, beleza? Bom, pessoal, já coloquei a esfera que estava faltando aqui, ó. E agora eu estou dando um calor sem o extenso para que, se algumas esferas não está exatamente no contato, com esse calor aqui sem o extenso, ela vai para o contato, tá? Aí você pode aumentar a temperatura para temperatura de fusão mesmo, no caso aqui da minha estação, estou usando 325 graus, para poder fazer com que elas vão exatamente para o lugar, se tiver algumas que não soldou direito por causa do extenso, tá? Então aí fica essa dica, já foi colocado, agora eu vou colocar o chip na placa e vou fazer a soldagem, ok?